Série Mais Fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dia 25, Êxodo, capítulo 23 ao capítulo 25. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para ser testemunha maliciosa. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda deporás, acompanhando a maioria para torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia deitado debaixo da sua carga, não o deixarás aí, certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Da falsa acusação te guardarás, e não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, pois o suborno cega os que têm vista, e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o estrangeiro. Vós conheceis o coração do estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. 6 anos semearás a tua terra, e recolherás o seu fruto, mas no 7º ano a deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás o teu trabalho, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Prestai atenção a tudo que vos tenho dito. Do nome de outros deuses não vos lembrareis, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, pois nele saístes do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeados no campo. Guardarás a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres recolhido do campo os frutos do teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará da noite para a manhã a gordura da minha festa. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Eu envio um anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então sereis inimigos dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amoreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes o destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirarei do meio de vós as enfermidades, e na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias completarei. Enviarei o meu terror diante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Enviarei vespas adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se transforme em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus e desde o deserto até o Eufrates. Darei nas tuas mãos os moradores da terra para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, nem com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, porque se servires aos seus deuses, isso te será um laço. Depois disse a Moisés: Subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Adorai de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos.
Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de novilhos. Tomou Moisés a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou faremos e obedeceremos. Tomou, pois, Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco no tocante a todas estas palavras. Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Mas Deus não estendeu a sua mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte. Disse Moisés aos anciãos: esperai aqui até que tornemos a vós. Arão e Ur ficam convosco, e quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Deus a Moisés do meio da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem, depois que subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se moverá voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta. Esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tinta de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra ônix e pedra de engaste para a estola e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Farás varais de madeira de acácia e os cobrirás com ouro. Meterás os varais das argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais permanecerão na argola da arca, não se tirarão dela. Então porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido nas suas extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e outro na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles com o rosto voltado um para o outro. O rosto dos querubins estará voltado para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falareis contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás argolas nos 4 cantos, que estão sobre os 4 pés. Juntos da guarnição estarão as argolas como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por meio deles à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas tigelas em que se hão de oferecer libações, de ouro puro as farás. Sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim perpetuamente. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se farás o candelabro.
O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, os seus botões e as suas flores formarão com ele uma só peça. Dos seus lados sairão 6 hastes, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, um botão e uma flor. 3 cálices com formato de amêndoa na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com o formato de amêndoas, com seus botões e suas flores. Haverá um botão debaixo do primeiro par de hastes que sai dele, um segundo botão debaixo do segundo par e um terceiro botão debaixo do terceiro par. 6 hastes ao todo. Os botões e as suas hastes formarás uma só peça com o candelabro, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios. Vê que os faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte.